continuar a estudar sobre a história da igreja. Como vimos anteriormente, vimos os heróis da fé e posteriormente a junção da igreja cristã com o Império Romano, né? Isso aí a gente já tinha tratado lá nos períodos históricos, mas nós vamos continuar vendo aqui porque isso faz parte da história da igreja. É importante nós vermos. Na Idade Média, em 476 a 1453, por 10 séculos, a Igreja Católica adquiriu poder, juntamente com a fé cristã. Cresceu e expandiu-se. Então a religião oficial passou a ser o cristianismo, e o paganismo que tinha no Império acabou tomando conta da igreja. E ela acabou formando a Igreja Católica, que foi a igreja que obteve mais poder naquele tempo, até a Reforma Protestante. A estrutura da igreja. No século IV havia 5 patriarcas, ou bispos, espalhados nas principais cidades do Império Romano. Esses patriarcas diziam-se herdeiros e apóstolos de Cristo, e a partir do século seguinte definiu-se que o bispo de Roma seria o mais importante deles, chamado de Papa, o vigário de Deus na terra, pai de todos os cristãos. Assim, com o estabelecimento das normas da religião cristã, passou-se a afirmar essa igreja como católica, que significa universal, devendo ser expandida para todos, apostólica romana. Então, a base da Igreja Católica foi tida nesse século IV, e a partir do século V definiu-se como o principal nome da Igreja Católica, o Papa. É interessante vermos como essa igreja foi crescendo, ganhando status e verdadeiramente eles não pregavam a verdade do Evangelho, mas eles queriam obter poder de conquistar territórios, poder de conquistar nações, juntamente com o Império Romano. Por isso que foi tida como uma igreja universal, recebia a todos. E com o Papa no domínio da Igreja Católica, ela se estabeleceu sobre as demais religiões cristãs. E ela fica conhecida agora como Igreja Católica Apostólica Romana. Como surgiu esse cristianismo paganizado do Império Romano até a Igreja Católica. Assim podemos ver agora. A Igreja Romana subsiste ao fim do Império Romano. Porque isso vamos ver lá, inclusive na estátua de Nabucodonosor, que a parte de ferro do pé, da perna da estátua significa Roma, o Império Romano. Mas os pés de barro e os pés de ferro significa parte da igreja romana ocidental e parte da igreja romana oriental. A igreja romana ocidental simbolizada pela igreja católica, e a igreja romana oriental, como veremos posteriormente, pelo islamismo. E esse domínio,
é, esse poder, ela subsiste ao fim do Império Romano, porque a partir de Roma, do Império Romano, surge o Império, a Igreja Católica Romana e a Roma Papal. Desde o século IV, sob o imperador romano Constantino, começaram a definir os dogmas com o Concílio de Nicéia, realizado em 325 depois de Cristo. Bom, a partir do momento em que o imperador adere ao cristianismo, vai haver a criação de dogmas. O que são dogmas? São doutrinas, são a criação de institutos da religião. E esses institutos da religião seriam constituídos pelas pessoas que faziam parte dessa religião, que era a Igreja Católica, fazia os concílios. E como antes a gente pôde ver, havia os patriarcas que ficavam à frente da igreja. Logo após, com o Papa, houveram a nomeação de bispos, de cardeais, mas os concílios vão determinar o que a igreja vai fazer, vão determinar qual as posições da igreja sobre certos assuntos. No século XI, a separação da Igreja Católica de Roma e a Igreja Católica do Oriente, que abrangia Constantinopla, Grécia e Ásia Menor, discordando da adoração de imagens de santos, figuras divinas, a ala oriental da Igreja Católica fundou uma nova prática cristã com a Igreja Católica Ortodoxa Grega. Bom, eu falei que a igreja ia se dividir entre oriental e ocidental. A oriental, a ocidental pela Igreja Católica Romana. A oriental também tinha a Igreja Católica Romana, mas só que tinha como principal cidade a Constantinopla, que Constantino fundou, né? E elas não queriam mais adorar aos deuses pagãos, aos deuses não, porque eles consideravam santos. Os santos da Igreja Católica, a Igreja Oriental acabou se separando da Igreja Ocidental por causa da adoração de imagens. E aí vamos acabar criando a Igreja Católica Ortodoxa Grega. Mas nós veremos também que existiu o Império Otomano nessa época no Oriente. E o Império Otomano vai dar início ao islamismo. Continuando. Assim, ao irem definindo as crenças e práticas que os cristãos deveriam obedecer, a Igreja Romana passou a perseguir os que não compartilhavam dessa postura. Essa época ficou conhecida como Idade das Trevas. Então, como mais uma vez domínio de poder, a Igreja Romana, na busca de querer mais fiéis para a sua religião, ela acaba perseguindo muitos que não aceitavam aquela religião, inclusive índios, escravos, que passaram a conhecer a doutrina católica
mas eles não faziam parte dessa doutrina, porque a cultura deles impediam de fazer parte dessa religião. Nos séculos 14 e 15, alguns movimentos esporádicos de protestos surgiram contra os ensinos e práticas da igreja medieval, e alguns líderes foram chamados de pré-reformadores. João Wycliffe, João Hus e Jerônimo Savonarola. João Wycliffe, João Hus e Jerônimo Savonarola, por combaterem irregularidades e imoralidades do clero, coordenar superstições, peregrinações, veneração de santos, celibato e as pretensões papais. Nós vemos aqui que a Igreja Católica ela desfez do cristianismo de tal maneira que agora o domínio era do Papa. Eles tinham seus concílios para decidirem o que é certo, o que é errado dentro da religião cristã. Eles passam a adotar superstições, peregrinações, veneração a santos. Continuaremos no próximo vídeo.